Bom dia a todos. Senhor secretário, fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 14ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 20, 2016. Projeto de lei número 24, 2016. Autoriza o prefeito municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente mensagem, estamos remetendo a Vossa Excelência e seus ínclicos pares projeto de lei que tem como finalidade princípio a obter do Poder Legislativo Municipal autorização para firmar termo de concessão de uso com a empresa Medical Distribuidora Limitada, visando fomentar o crescimento econômico e social do município de Piraí com a oferta de empregos e, consequentemente, a geração de renda. Cumpre esclarecer que, em um primeiro momento, o instrumento a ser celebrado, no entendimento da Procuradoria Jurídica, poderia ser a permissão de uso, ato este unilateral de competência exclusiva do município. Mas, confiante na parceria desta egrégia Casa de Leis, concluímos que a concessão de uso deveria nortear as obrigações pactuadas entre as partes, com o conhecimento e aprovação do Legislativo Municipal. Nobres vereadores, como é de conhecimento de Vossas Senhorias, mesmo diante da crise que assola e degrada vários municípios nos últimos anos, o município de Piraí ainda tem sido procurado por algumas empresas que aqui manifestam o desejo de implantar suas atividades, quer seja pela transparência e zelo pela coisa pública, quer seja pela logística e proximidade com os grandes centros consumidores. Por constatar que estão diante de uma administração séria, que trabalha em harmonia com o Poder Legislativo e que não mede esforços para analisar os projetos que almejam o progresso de Piraí. Alicerçadas e moderadas as metas a serem alcançadas, em bases sólidas, os representantes eleitos por nosso povo têm sua gestão voltada para projetos sérios, tornando realidade a instalação de empresas como Carta Fabril, A2B e Utility, entre outras. Somos conhecedores que a crise política instalada no governo federal afetou nosso estado e vários municípios da nossa região, que além do desemprego, ainda sofrem com a falta de recursos, com o fechamento de vários postos de saúde, ocasionando uma grande procura dos mesmos serviços públicos disponibilizados em nossa rede. O espaço a ser disponibilizado à empresa medicamental encontra-se ocioso e se degradando pela ação do tempo. Por decisão exerada pela 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o município poderá dispor da área onde antes funcionava a empresa Aloés, da melhor maneira que lhe convier. E no caso em SPEC, a empresa medicamental, por sua estrutura e probabilidade de arrecadação, demonstra neste momento melhores condições de ocupar o espaço anteriormente destinado a Aloés. Cumpre registrar que a empresa medicamental, dentro de sua contrapartida pela concessão do imóvel, se compromete a gerar no primeiro ano do seu funcionamento 15 postos de trabalho e progressivamente 15 no segundo e 10 no terceiro ano, com a perspectiva de aumento considerável na oferta de emprego, mediante a aprovação do seu projeto de aplicação junto ao CODIM e dos incentivos assegurados pelo governo do Estado. Outro ponto a ser considerado é o reflexo que a arrecadação da empresa produzirá nas receitas municipais, visto que no primeiro ano de seu funcionamento, sua receita bruta oscilará em torno dos 70 milhões de reais. Outro ponto a ser destacado é que, por atuar no ramo de distribuição de medicamentos, a empresa destinará à rede municipal de saúde parte dos medicamentos que transporta e armazena periodicamente, que por razões de manuseio apresentam danos nas embalagens, mas que se encontram em perfeitas condições de consumo, bem como de entregar na farmácia municipal medicamentos com prazo de validade a se expirar no prazo de 1 mês. A empresa medicamental, dentre obrigações assumidas, também executará o desmonte de parte das estruturas, os pallets, da antiga fábrica da Aloés, acondicionando os equipamentos em um galpão único, até a retirada final determinada pela Justiça.
Assim, entendeu este executivo que se trata de matéria de extrema relevância pelo momento econômico vivido pelo país. E é de bom senso a concessão solicitada, ainda mais diante da oportunidade de crescimento da empresa, que já demonstrou sua capacidade ao longo desses anos. Em síntese, visa criar oportunidade de mais postos de trabalho na nossa cidade. Desta maneira, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação desta colenda Casa Legislativa, na certeza de que seus pares acolherão mais esta medida em benefício da nossa cidade e da nossa população. Aproveito para renovar nossos protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24 de 2016. Autoriza o Prefeito Municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica o Prefeito Municipal de Piraí autorizado a firmar termo de concessão de uso com a empresa Medicamental Distribuidora Limitada, em empresas a ela coligada nos termos do instrumento em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas da verba própria do orçamento em vigor, que, sendo necessárias, serão suplementadas. Artigo 3º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. E artigo 4º. Revoga suas disposições em contrário. Ofício sem número. Requer o empréstimo do plenário para a realização de palestra de sensibilização para a criação do Observatório Social de Piraí. Prezado senhor presidente, conforme conversado, vimos através do presente requerer a cessão do espaço designado plenário da Câmara para a realização da palestra de sensibilização da criação do Observatório Social de Piraí, no dia 13 de setembro de 2016, às 19 horas. Termos em que pedimos deferimento. Piraí, 12 de setembro de 2016, Milton César Guedes e Silva. É isso. Obrigado. Passaremos ao grande expediente. Para uso da palavra em tema livre, senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Tem algum inscrito aí? Alzimiro. Com a palavra, vereador Alzimiro. Bom dia, presidente, os demais membros da mesa, Vossa Excelência, os companheiros vereadores, público presente. Bom, nós estamos já caminhando para o final, aí onde vamos ter o grande dia da escolha do prefeito dos nossos novos representantes, ou quem sabe a reeleição dos nossos representantes aqui nessa casa. E a gente vê que a pressão aumenta. Vimos que teve uma reportagem da Berenice Seara, jornal de domingo, falando lá dos pupilos do governador Pezão. E isso a gente tem visto, pela democracia, um ato até maravilhoso, que é a disputa leal, é a disputa dos projetos, é a disputa de quem realmente pode apresentar o melhor para o município. Mas eu, acompanhando a campanha, tem hora que a gente sente alguma coisa que não cai bem nos nossos ouvidos. Eu tenho visto, por exemplo, alguns comentários sobre obras. Obras que, em alguns momentos, a gente teve a oportunidade de conhecer de perto, e a grande maioria dos meus pares aqui nessa casa esteve lá presente junto comigo. A escola, por exemplo, da Ponte das Laranjeiras, nós fizemos uma visita coletiva, vários vereadores estiveram presentes. Eu confesso para vocês, do fundo do meu coração, eu aqui não vim aqui fazer nenhuma peça teatral, nem nada que seja circense. Eu nunca vi na minha vida tanta coisa errada numa obra como eu vi na obra da escola da Ponte das Laranjeiras. Que depois a empresa, devido eu acho não ter profissionais ali à altura técnica para desenvolvimento do projeto, a empresa faliu. Ela entregou a obra sem tocar adiante. Não foi diferente também, que era a mesma empresa, com a nossa creche em Arrozal. Fizemos essa visita no mesmo dia, todos os componentes dessa casa aqui estiveram presentes, e a gente fica observando, depois alguns comentários, que não condiz com a verdade. Nós vimos problema de nivelamento, problema de prumo, o alinhamento de uma parede, coisas absurdas.
E o que a gente viu foi que a empresa realmente, pela falta de habilitação técnica e de profissionais competentes, ela entregou a obra. E aí a gente fica dizendo assim, quando a coisa é pública, tem que zelar pelo dinheiro. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que a gente, para fazer um edital, tem que botar lá a qualificação técnica de como você quer a obra, se essa empresa já realizou obras daquele vulto, se a empresa tem competentes profissionais registrados no CREA para poder ser responsável técnico pela execução. Então, isso a gente amarra essa situação no edital. E isso é feito com qualquer empresa. Eu vou fazer uma barragem, eu tenho que ver empresas que tenham profissionais e que já tenham exercido alguma obra daquele porte. A empresa, se ela tem um capital social, ela tem capital para poder segurar, às vezes em alguns momentos, uma fatura, um problema lá econômico ou financeiro, se a empresa tem suporte suficiente, maquinário suficiente, isso a gente pode amarrar no edital para que não venham os aventureiros igual aconteceu. A empresa era uma empresa de Cabo Frio, o nome da empresa é Quito Engenharia, alguma coisa, sociedade anônima, e que foi a ganhadora naquela licitação e que prestou um péssimo serviço ao município de Piraí. Ela abandonou as obras. O posto médico lá de Santanésia, terra lá do distrito do meu companheiro Junão. Junão, aquilo, o Conselho de Saúde comparece a uma visita à obra, Conselho Municipal de Saúde, nossos representantes aí populares, foram lá e viram um absurdo. O companheiro Darley um dia deu depoimentos aí que a gente chega a ficar arrepiado. E aí o que acontece? Entrou no Ministério Público a denúncia de que aquela obra não foi executada dentro das normas técnicas, nem porta, nem a parte de tratamento dos resíduos, ficou tudo errado. A obra foi parar na justiça, está até hoje, problemas judiciais, quando a gente judicializa qualquer questão, às vezes demora um pouco. Aí o que acontece? A obra ficou parada, um montante de dinheiro enorme da nossa população, são os impostos desse povo, que faz gerar lá uma nova unidade de saúde para atender melhor a população de Santanésia, ficou paralisada há algum tempo, porque a nossa justiça, infelizmente, hoje a gente tem aqui a juíza titular de Piraí, ela está respondendo pelo eleitoral. O que acontece? Ela só vai decidir casos urgentes ali, das prisões em flagrantes e alguma coisa. Todos os outros casos ela está voltada para a parte de denúncia, da papelada, da parte eleitoral. Infelizmente a gente só tem um turno, dia 2 de outubro acaba, ela vai poder tocar outros assuntos. Então, gente, o que a gente tem observado? Algumas coisas que não condiz com a verdade. Eu sou uma pessoa, cidadão piraiense, quero o bem desse município, quero ver a coisa mais transparente, mais equilibrada. Porque o que é sempre falado, e a gente é o cidadão que participa da política, eu hoje não sou mais candidato, mas politicamente, só o dia que eu morrer, isso nasce com a gente. Então, são coisas que a gente fica observando que não é verdadeiro. Então, todo momento, a gente é questionado sobre obras que pararam, por que pararam. E eu fiz, junto com os meus pares, eles estavam presentes lá e viram que realmente aquilo era um absurdo. Tecnicamente, a gente via que a empresa não tinha os profissionais para poder executar uma obra daquele vulto. Tanto que depois ela veio e entregou a obra, abandonou, não sei bem qual foi a realidade. E aí fica naquele negócio de chamar a segunda empreiteira ou fazer uma nova licitação, o que ela tem para receber ainda que faltou da medição. Então, isso causa um aborrecimento enorme para a administração. Paralisa-se. O povo não vai ter ali aquele prédio novo que a gente precisa, investimento em educação. Sempre a gente fala aqui que em educação a gente não gasta, a gente investe, porque é o futuro da nação, é o futuro do município. A gente precisa de cidadão desalienados, que sabe enxergar lá um algo mais. Tem hora que a gente até se critica, porque nós temos que ajudar a nossa população a enxergar a hora da eleição, de ir lá no dia 2 de outubro separar o título de eleitor, a sua identidade, e ir com a cabeça determinada, não é ser cercado na rua ali, na hora que vem aqui na urna, ele mudar, porque alguma vantagem apareceu, alguém que entregou o papel para ele de última hora. Ele tem que ir determinado, escolher direitinho, mas a gente não vê o que a gente viu ontem. Ontem, por exemplo, aquela noite ali, eu acho que foi um peso que se tirou da política brasileira. Tem muitos mais que precisam também ser caçados. Não foi só aquele que saiu lá, o Cunha. A gente precisa de mais gente lá, entrar na degola. Eu, por exemplo, a gente lê, a gente se informa, a gente fica cada dia mais revoltado.
Eu vi, por exemplo, uma reportagem que saiu agora da revista Veja, em que o AGU, advogado-geral da União, foi demitido, ouvem só bem isso, foi demitido porque o Eliseu Padilha, que está lá hoje na Casa Civil, ficou insatisfeito porque ele queria devolver o dinheiro. Renan Calheiros, Valdir Raupp, Aníbal Gomes, que são senadores da República, que ajudaram lá na cassação da Dilma. E aí, quando chegou o processo lá da Lava Jato, ele quer que os empreiteiros, o AGU estava lá trabalhando, Fábio Medina Osório. Ele deu essa declaração direitinho. Ele pegou e quer que os empreiteiros, que completaram da Lava Jato, devolvam o dinheiro. Parabéns, tem que devolver, porque no Brasil acontece muito isso. Seu Cunha lá, que está com milhões na Suíça, o seu Maluf, que está com milhões na Suíça, não voltou o dinheiro para a população brasileira aqui, para a gente investir no que é necessário. Aí ele falou, o mesmo processo que eu vou fazer contra o Léo Pinheiro, que eu vou fazer contra o Marcelo Odebrecht, eu vou fazer também contra o senador lá da República, que inclusive um deles é o presidente do Senado, que é o Renan. O homem não gostou, brigou com ele, demitiu ele. Botou uma servidora lá, uma outra de segundo escalão, que é a Grace Mendonça, que vai conduzir isso. Então, gente, na política, vamos jogar limpo. Eu sempre fui uma pessoa que, inclusive, estou dando uma afastada da vida política, porque, às vezes, quando eu venho aqui, eu não venho vestir pele de carneiro para depois mostrar o lobo que está devorando um monte de coisas. Quando eu venho aqui, a gente procura transmitir a realidade, a verdade que a gente tem no coração. Eu acho que política não é esses camaradas que vão lá para aqueles programas de televisão pregar mirabolância, um monte de festa, um monte de coisas, e depois vem querer ser um santinho para a gente. Vamos ver a biografia de cada um, o serviço prestado, o que realmente ele está prestando para dentro do município, de verdade, com o dinheiro da população. Então, eu, no meu ponto de vista, sempre fui muito claro, seja para falar com quem for, seja lá do lado militar, do lado judicial ou do lado executivo ou legislativo. Às vezes, por isso, eu carrego algumas coisas que, às vezes, as pessoas não gostam muito, que é falar a verdade. Obrigado, presidente. Passaremos à ordem do dia. Coloca em discussão em votação única projeto de decreto legislativo 14 de 2016 do vereador Darley Gomes de Moraes, que concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Antônio Roberto de Faria. Bom, esse não é o Darley, esse sou eu. Mas, enfim, os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão em votação... Coloca em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 15 de 2016 do vereador Darley Gomes de Moraes, que concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Erli de Souza Magalhães Júnior. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única requerimento 40 de 2016 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando a Light Serviço de Eletricidade S.A. instalação de um transformador na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 226, na Vila do Célio, na Serra das Araras, distrito deste município. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos a explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Júnior Dentista. Presidente, eu vou ser breve, porque hoje, ao chegar a casa, eu recebi uma solicitação de um munícipe, o senhor Rafael Lamena está presente ali, e ele tinha me perguntado sobre a possibilidade de fazer uso da palavra. Como eu disse que não era de questões relacionadas à votação ou à discussão de nenhum projeto, que isso não seria possível, porque não está no regimento. Então eu vou ler aqui. Tinha uma pergunta para o vereador Darley, ele não está presente, então eu vou fazer as outras. Senhor vereador Júnior Rocha, o senhor, numa sessão passada, disse que o prefeito fazia um governo secreto, mas quando seu vice-presidente e secretário foram questionados sobre a obra da reforma da Câmara, a obra que o senhor coordenou e encabeçou, o senhor não dividiu essas informações com ele. Como o senhor cobra algo que propriamente não cumpre? E tem uma outra.
Quando o cidadão faz um pedido para informação sobre licitações a esta casa, tem sua espera estendida em até 30 dias. Por que essa espera para o cidadão é tão grande? E ontem, após o meu pedido, o senhor falou que entregaria prontamente. Isso seria desvio de atenção ou má-fé? E tem para o vereador Prico. A respeito da proposta de redução do salário do prefeito, que o senhor levantou essa questão, por que o senhor não fez nada antes nos 2 mandatos que o senhor foi presidente? Basicamente é isso. Se vocês quiserem fazer o uso da palavra para responder, enfim. Bom dia a todos. Bem, responderei com o maior prazer. Mas, como a sessão, isso o nosso regimento não permite esse tipo de participação, eu informo ao cidadão que formalize as suas perguntas e, tempestivamente, o senhor cidadão terá suas respostas. Mas passaremos a explicação pessoal. Não, já estamos na explicação pessoal. Com a palavra, vereador Alzimiro. Bom, companheiros, só para concluir aqui, nós recebemos novamente um pedido de instalação de uma empresa que vai gerar, ao longo de 3 anos, 40 empregos. 15 no ano da instalação, mais 15 no segundo ano e 10 no terceiro ano. A gente observa várias empresas e nós estamos numa busca incessante para ver se a gente consegue fomentar o município de Piraí nesse ramo. Hoje até um ramo de prestação de serviço, é uma empresa distribuidora de medicamentos. A gente sabe que grande parte dessas empresas, elas trabalham fazendo uma logística e distribuindo para a nossa região e para o Rio de Janeiro. Piraí tem uma localização estratégica maravilhosa. A gente pega a região sul-fluminense aqui, com mais a Costa Verde. São regiões realmente que estão crescendo muito e que tem, hoje, além desse consumo, áreas que podem realmente fazer qualquer indústria, qualquer distribuidora, querer a logística aí no nosso espaço. A EBD está instalada ali no Varjão. A gente viu também aí hoje a Carta Fabril, tem lá em São Gonçalo e tem também em Anápolis. Ela veio também se instalar ali no distrito de Arrozal. Então a gente vai analisar com carinho. É um espaço hoje realmente ocioso, é o que estava servindo a Aloés, e eles têm possibilidade também de passar para o condomínio lá de Arrozal. Esse espaço ali, eu não sei como é que vai ser a quantidade de caminhões, a quantidade de medicamentos. Medicamento, geralmente, ele tem um prazo de validade não tão longo, e aí ela faz também uma proposta de ceder alguns medicamentos para a Prefeitura Municipal de Piraí, para a Secretaria de Saúde. Então a gente vê com carinho. Mais uma empresa, pela logística e pela seriedade do município, com que tem sido tocada a gestão pública aqui no nosso município, eles sempre se interessam em estar fazendo as instalações aqui. Eu volto a tocar num assunto, ontem o presidente até me citou. Eu, presidente, quando citei o senhor, tanto na sessão conturbada lá da Secretaria de Educação, quanto eu citei no dia que Vossa Excelência chamou a atenção e trouxe a responsabilidade única e exclusivamente para Vossa Excelência, foi no sentido de ver que Vossa Excelência estava assumindo os ônus e os bônus. Foi isso que eu quis dizer, presidente. Não é o processo ditatorial, talvez, de querer tocar uma obra por minha livre e espontânea vontade. Nós vivemos a democracia, nós vivemos uma casa legislativa em que o diálogo tem que prevalecer. Nós vivemos um mundo hoje que nós temos, graças a Deus, eu acho que com os anos aí, desenvolvimento da humanidade, nós tivemos a fala para se comunicar. Eu acho que é isso que tem feito a gente hoje ser mais solidário, ser mais humano, tocar melhor as coisas. E quando uma pessoa se alia a pensamentos, que pode até ser divergência, mas contribui muito. Eu vejo a nossa juventude, eu vejo o próprio Rafael, parabenizo você, do fundo do meu coração. Esse trabalho que você está fazendo hoje, assim, voluntariamente, de um valor maravilhoso. Isso a gente vai ver lá no futuro,
quando a gente vê jovens se apegando a esses princípios, eu vou me sentir felicíssimo de ver esses princípios que a gente tem. Foi o norte que meu pai me criou, me deu, o maior patrimônio da minha vida. Por isso que, às vezes, tem hora que me exacerba um pouquinho, porque esses valores morais são o maior patrimônio da minha vida. Não é o valor que eu somei de um carro que eu comprei, que amanhã ou depois pega fogo, ele bate, ele acaba. Não é o valor de uma casa que pode cair, pode pegar fogo. O valor maior é o lado da honra, é o lado da ética, é o lado dos princípios que a gente carrega no coração da gente para ajudar. Eu hoje me sinto uma pessoa realizada, já estou perto de buscar uma aposentadoria, desligando lá da empresa SEDAI, que está passando por um processo seríssimo aí que o Temer quer colocar na privatização. Eu acho um mal terrível a população carioca se privatizar a SEDAI. O lado social não vai prevalecer mais, vai prevalecer o lado econômico. Acabei de ver agora um requerimento sendo votado, pedindo um transformador. Sabe por que a Cacaria ficava sem água meses e meses? Porque a energia que alimenta uma bomba, a energia que alimenta um sistema eletrônico que chama contator de relés, eu fui lá às 3 horas da tarde e chamei o Alex, candidato, para mostrar para ele aqui, Alex, 180 volts, o contator nem atraca, ele não entra para poder fazer aquela bomba funcionar. Isso era o quê? Obrigação da empresa de energia elétrica. Falei, pô, Alex, tem que pedir, esses caras têm que aumentar essa energia aqui, senão essa bomba ou ela vai queimar ou ela não vai funcionar. Por isso o povo está sem água. Aí ele me disse, mas aqui tem muito gato, a Light não vai vir aqui arrumar isso não. Foi o argumento que ele usou para mim. O argumento que ele usou para mim. Então, gente, na hora que a gente vê pedido de transformador, aquele transformador está em sobrecarga, na hora que ele sobe a sobrecarga, a quantidade de óleo que se refrigera a parte do enrolamento, que é um cobre e fica dentro dele, aquele óleo expande. Pode chegar ao limite até dele explodir. Ou se der um curto-circuito, ou uma sobrecarga na hora que a sua geladeira está ligada, aquela geladeira muitas vezes nem funciona ou ela queima. Porque a voltagem, lá no caso eu precisava de 220. De dia, que o sol quente estava chegando a 180. Na hora do consumo, ela podia chegar a 150, 160. Então não tem motor que aguente, não tem contator eletrônico, uma bobinazinha que faz um contato móvel atracar para fazer aquilo funcionar. Então a privatização é um mal terrível. Nós vimos aí um falecido Antônio Esmeraldo, no dia da festa de casamento dele, ele teve que mover uma ação contra a empresa de ressarcimento, porque não pôde ter a festa, porque faltou energia. A gente vê a todo momento, aí os casos, às vezes em alguns casos de área rural, até uma semana sem receber a visita dos técnicos da Light. Então isso, gente, no fundo do coração, privatização é muito bom para os empresários, na hora que bota dinheiro no bolso, ou do subsídio de algum governo, de alguma prefeitura que bota dinheiro no cofre deles. Então a privatização faz um mal terrível, vai fazer para a SEDAI, já fez para a Light. A Light agora está sendo vendida. A parte da geração já está no jornal Valor Econômico. Eles vão vender a Renova, que é a energia eólica, e vão vender a geração aqui de Piraí, mais a de Ilha dos Pombos e mais a que tem lá em Santa Branca, cidade próxima a Jacareí. Então já estão vendendo, o interesse deles é econômico. Então eu prego essa parte, que precisa de empresas públicas, que prestem esse serviço num alcance social espetacular, para que a gente não tenha um serviço de péssima qualidade. E, em alguns casos, Sanatório da Serra, lá na Fazendinha a gente precisa botar água, lá na Caiçara precisa botar água. É o lado social, é da vida, não é o lado econômico que tem que prevalecer. Então é isso que a gente busca na coisa pública. Hoje a gente precisa fazer a creche para atender as pessoas humildes que vão precisar trabalhar e deixar o seu filho numa condição de cuidados especiais ali, que precisa de gente para cuidar. A gente precisa de uma escola para dar dignidade para o pobre, para poder, na hora que ele precisar de ir para um concurso, de precisar ter dignidade para, inclusive, ir na urna, não ficar dependente de alguns corruptos que ficam lá usando dinheiro, dando um churrasco a todo momento, para poder ganhar voto. É isso que a gente não quer. A gente quer uma população desalienada, nossa juventude esclarecida. Na hora que vai lá decidir, ele já tem que estar decidido. No dia 2 de outubro, de manhã, ele já tem que saber o que ele quer do Piraí, o que ele quer para esse nosso município. Não é ir lá alienado, pegar papelzinho no meio da rua, pegar um dinheiro dobrado, enfiar no bolso para poder dar o voto. É isso que resultou ontem na cassação do senhor Eduardo Cunha, que ficava a todo momento fazendo firula jurídica dentro da Câmara e comprando algumas pessoas lá dentro para eleger ele
com 267, foi 267 votos que ele foi eleito como presidente daquela casa. Então é isso que a gente não quer. Representantes corruptos e essas pessoas que infelizmente ainda aceitam esse tipo de jogo, ele acaba sendo um cúmplice. Ele não é uma vítima. Ele é um cúmplice por botar gente que não nos representa dentro do poder legislativo ou dentro do nosso executivo. Então, peço por clemência que Deus ilumine a cabeça do nosso povo para ver realmente qual o melhor caminho que pode ser tomado para os próximos 4 anos, nesta casa, tão próximo aqui do Poder Executivo, e também para o Executivo, o melhor para a nossa juventude, para a nossa geração, para a terceira idade, o nosso povo piraiense. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 19 de setembro do corrente ano, hora regimental.